as pessoas... Bom, pessoal, bom dia. Bom dia ainda, né? 11 e pouco ainda da manhã. Nesse tempo de quarentena, a gente tem todos os dias trazido aqui para vocês algumas entrevistas, alguns bate-papos espontâneos com especialistas e pessoas também que estão nesse métier todo de querer comentar, de querer fazer análises críticas sobre tudo que está relacionado aos temas da pandemia do Covid-19. E a gente está aqui ao vivo agora com Luiz Gonzaga Beluso, que é professor, que é economista, ele é professor titular da Universidade da Unicamp, ele foi secretário de Políticas Econômicas do Ministério da Fazenda de 85 a 87, de Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo de 88 a 1990, Beluso é formado em Direito pela Universidade de São Paulo, pela USP, pós-graduado em Desenvolvimento Econômico pela Comissão Econômica da América Latina e Caribe, o CEPAL, e doutor em Economia pela Unicamp. São muitos títulos, entre eles, ele me contou aqui em off, gente, que ele também fez aí um bom pedaço de um curso de Ciências Sociais, né, que é muito importante para quem é economista também. Ele também é fundador da FACAMP, conselheiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, é autor de diversos livros, entre eles os mais recentes, poderia aqui listar, Beluso, se eu estiver errada, você me corrige, O Capital e Suas Metamorfoses, Manda Quem Obedece, Manda Quem Pode, Obedece Quem Tem Prejuízo, e o último, Escassez na Abundância Capitalista. Em 2001, o Beluso foi incluído, gente, entre os 100 maiores economistas heterodoxos do século XX, na Biographical Dictionary of Dissenting Economists, e em 2005 recebeu o Prêmio Intelectual do Ano, que é o Prêmio Juca Pato. Bom dia, Beluso. Bom dia, Kátia. É um prazer falar contigo, acho que é uma honra para a gente, jornalistas livres, ter a oportunidade de conversar com você, né? A gente quer conversar sempre, mas a sua agenda é sempre muito ocupada, muito cheia, enfim, ainda bem, né, de coisas boas, de produções excelentes para a contribuição literária brasileira e para o pensamento crítico, né, no tema da economia. Queria já agradecer a tua disposição e queria que a gente começasse falando um pouquinho aqui para quem acompanha os jornalistas livres, além da gente comentar, claro, sobre a situação econômica em tempos de Covid, essas relações com os grandes patrões, né, durante essa necropolítica do Bolsonaro, a gente tem assim nominado aqui nos jornalistas livres também, as possibilidades de auxílio aos mais necessitados, tudo isso, mas eu acho que a gente poderia começar um pouco sobre um tema que talvez não está sendo muito aprofundado, que é essa questão da gente entender quais são as possibilidades, por exemplo, de entendimento da microeconomia, da economia solidária e da subsistência regional em tempos de pandemia de Covid-19. Bom, Kátia, a questão central, fundamental para mim é a seguinte: nós estamos numa situação de ruptura dos nexos mercantis. Eu vou explicar o que é. Tá. Em situação normal, as empresas e as pessoas estão vendendo e comprando dentro do circuito estabelecido entre eles, empresas, trabalhadores, empresas que contratam trabalhadores para produzir e comprar de outras empresas. Eles vão no banco, tomam dinheiro para financiar, o seu capital de giro, que é pagar os salários, né? Ter dinheiro para pagar os seus fornecedores, e é um circuito, isso é uma rede de relações. O que aconteceu nessa crise, a gente precisa deixar bem claro, o que aconteceu nessa crise foi uma ruptura dessas relações. Veja o que aconteceu na China. Você, na verdade, paralisou a produção, portanto, paralisou o fornecimento, isso foi transferido para a Europa, está sendo transferido para os Estados Unidos, está presente no Brasil. Por quê? Porque a pandemia exigiu que você mantivesse as pessoas em casa e sobrevivessem apenas os serviços absolutamente essenciais. Então, é fundamental compreender esse fenômeno da ruptura, porque não é uma coisa
parecida com uma depressão econômica simplesmente. Né? Na depressão econômica, as pessoas são desempregadas. Aqui você rompeu os nexos entre empresas, trabalhadores e outras empresas. Então, a ação do Estado precisa ser inspirada no que foi feito durante as duas guerras mundiais, sobretudo na Segunda Guerra. Né? Então, aí a intervenção do Estado tem que ser maciça. Vou lhe dizer por quê. Se você mantiver o funcionamento da economia sobre as decisões individuais, as pessoas estão se recolhendo, estão com medo. Imagina se um banco hoje vai emprestar para uma empresa qualquer, mesmo sendo cliente dela, que provavelmente está com uma perda de receita grande, assim como as outras. A perda de receita de uma empresa se reflete na perda de receita das demais, porque ela para de comprar, a outra para de receber e assim sucessivamente. Então, a intervenção do Estado tem que ser maciça e muito planejada. Não pode ser uma coisa assim improvisada, como nós estamos observando no Brasil, porque eles estão, na verdade, avaliando muito mal a natureza dessa crise. Nós estamos numa economia de guerra em que o inimigo está espalhado entre nós e nós não o vemos exatamente. Não sabemos bem avaliar, apesar do esforço dos cientistas, etc., da saúde, que estão fazendo um trabalho magnífico, mas os economistas estão muito devagar, estão avaliando muito mal isso, não é? Na verdade, isso exige uma ação maciça, intensa do Estado e, ao mesmo tempo, planejamento. Como eu falo planejamento? Eu falei da ruptura das cadeias, né? Ruptura das cadeias. Essa ruptura começa com o fato de que as empresas não podem mobilizar os seus trabalhadores. Então, isso tem que ser planejado cuidadosamente. Você tem que criar grupos de trabalho formados por empresários, trabalhadores e profissionais, grupos de trabalho especializados em cada setor que promovam uma reativação progressiva desse sistema econômico, preservando o isolamento. Então, é como se fosse uma convocação para a guerra, ou seja, você vai ter que convocar as pessoas mais saudáveis, mais aptas, para que elas, ou em casa ou fora dela, comecem a ajudar a recuperação dos circuitos de renda e emprego. Não dá para você deixar isso para esperar que a pandemia acabe, né? Quando acabar, se você não fizer nada, a queda do PIB vai ser da ordem de 5% a 10%, está sendo estimado. Então, isso significa que você vai, no prosseguimento da crise, você vai ter desemprego. Então, você precisa se antecipar. O planejamento significa antecipar. Ninguém está falando que precisa fazer planejamento. Mas, na verdade, eu me preocupo muito com essa forma de ação. Ela tem que ser articulada, organizada, o que você não está observando na sociedade brasileira hoje, certo? Não está observando no governo brasileiro hoje. Então, isso é preliminar. Preliminar, porque é o seguinte, as pessoas estão opondo a proteção da vida com o funcionamento da economia. É errado. Você tem que fazer errado, equivocado e, na verdade, não funciona. Você tem que... A prioridade é preservar a vida, mas preservar a vida significa também, por exemplo, se sustentar o abastecimento alimentar das cidades. Uhum. Significa que você tem que convocar as pessoas. Você tem que convocar como se você fosse, na verdade, fazer uma convocação para a guerra, né? As pessoas mais aptas, mais capazes, protegidas, sim, mas é preciso fazer uma coisa muito diferente do que está acontecendo aqui. Beluso, antes da gente continuar, eu queria pedir para você centralizar um pouquinho mais a sua imagem, para o pessoal te ver melhor. Isso, perfeito. As pessoas estão querendo te ver. Você viu que você recebeu um recado aí? Falou que você é o idealizador do Allianz Parque. Um abraço de Hermelino Matarazzo para você. Você é palmeirense, né? Eu fui presidente do Palmeiras, né? Aí.
idealizei o estádio. Eu planejei a criação desse estádio. Planejei com mais gente. Sim. Né? Como eu não sou metido a besta, eu tenho vários amigos que me ajudaram a planejar e foi, na verdade, bem sucedido, felizmente. Né? Bem sucedido para a coletividade. A gente tem que pensar na coletividade. Certo. Eu vou aproveitar, Beluso, para a gente, enquanto a gente vai conversando, para ler, então, alguns comentários. Esse que está na tela, por exemplo. Na Itália, um mês atrás, decidiram que a economia não podia parar. Hoje estão com a economia parada e empilhando corpos. E é isso mesmo. Na verdade, porque você tem que, em primeiro lugar, preservar a saúde das pessoas. Essa história de que é natural, como diz o Bolsonaro, que as pessoas morram, isso não pode ser aceito. Mas, ao mesmo tempo, tem capacidade humana, na verdade, para criar formas de manter minimamente a economia funcionando, para impedir o colapso. Né? E isso exige que os italianos não fizeram, aliás, pouca gente fez, os chineses fizeram um pouco tardiamente. É preciso que você preserve a economia funcionando, né? A economia funcionando minimamente. Está aqui o João Antônio Cruz dizendo teste rápido é verdade, teste rápido e afastamento. Mas eu estou dizendo, é preciso que se organize a sociedade de modo que você não permita que a economia entre em colapso, porque isso vai ser muito ruim. As duas coisas têm que ser feitas simultaneamente. Então, eu disse, você tem que fazer uma espécie de convocação. Da mesma maneira que você pede que as pessoas se alistem, aliás, o Exército Brasileiro podia ter um papel importante, você pede que as pessoas se alistem para ir à guerra, né? Convocado para ir à guerra, né? Você tem que fazer isso aqui com as pessoas que estiverem disponíveis, que tiverem treinamento suficiente para isso. É uma coisa complexa, mas é inevitável. Se você deixar a coisa correr, os danos que vão ser causados às vidas e vão ser causados à sobrevivência das pessoas são muito grandes. Entendi. Agora, você viu que eu vi em alguns países, né, por falar em exército, que o exército foi convocado, por exemplo, para fazer asepsia de locais onde novos doentes de Covid-19 serão recebidos. Essa é uma missão também, é uma coisa missionária até, né, que seria um papel muito interessante do exército aqui no nosso país. Beluso, eu queria te fazer algumas perguntas práticas também, que foram encaminhadas para nós, assim que alguns dos nossos seguidores souberam que você iria falar conosco, encaminharam algumas perguntas, entre elas, por exemplo, quando você fala assim, tem que ficar ativo ou funcionar em capacidade reduzida uma parte dos serviços essenciais. Quais são os serviços essenciais que você acha que hoje teriam que continuar, não ativos nesse momento de Covid-19 e que não traz prejuízo exatamente à economia e, claro, em primeiro lugar, à vida das pessoas? Em primeiro lugar, a vida das pessoas. Mas isso nós devemos privilegiar, dar prioridade aos serviços de saúde. Né? Por exemplo, a rápida construção e mesmo que seja improvisado no Pacaembu, onde for, a rápida construção ou criação de novos leitos, a produção de respiradores é fundamental. Isso tem que fazer uma conversão, como foi feito na guerra. Produzia carro, passou a produzir avião. Produzia carro para produzir respiradores. E você tem setores que podem fazer isso com a exposição mínima das pessoas. Tem que organizar isso, porque não adianta você ficar falando e não fazer. Você tem que organizar e colocar as pessoas disponíveis e menos suscetíveis a sofrerem essa contaminação, a participarem. É uma convocação para a guerra, estou falando. É uma economia de guerra. Né? Segundo, você tem que manter as pessoas que estão afastadas do trabalho com a renda suficiente para eles poderem sobreviver. Então, você tem que fazer um programa, como estão fazendo devagar, eu acho, muito menos, por exemplo, do que nos Estados Unidos, manter o fluxo de renda dos assalariados. Sim. Isso só o Estado pode fazer. Não importa, o pessoal fica falando, não, mas aí tem que fazer endividamento público. Não interessa.
Isso não tem a menor importância, zero. Importância zero nesse momento. Aí é mimimi, desculpe, mimimi de economista. Né? Você sabe quanto subiu a dívida pública na Segunda Guerra nos Estados Unidos? Quanto? Foi a 152% do PIB. 152%. Foi um chute enorme. E daí? Daí nada. Porque, na verdade, eles conseguiram colocar os títulos com as pessoas, as famílias que não podiam consumir, não tinham que restringir o consumo. Né? Você não podia, por exemplo, naquele momento, nos Estados Unidos, comprar um carro novo, trocar o seu carro, porque todo o aparato produtivo estava voltado para a economia de guerra. É como nós temos que fazer aqui. O aparato produtivo tem que ser dirigido para a manutenção da subsistência da população. Então, portanto, você tem que planejar, não pode deixar que os caminhoneiros, não sei se é verdade, ficam ameaçando que vão parar. Então, as Forças Armadas que têm que tomar essa responsabilidade. Esse sistema de logística não pode parar. Da mesma maneira que você tem que manter funcionando o abastecimento de produtos alimentares, né? Minimamente. Né? Outra coisa, você tem que permanentemente ficar informando a população para não permitir que isso possa explodir num pânico. Tem que manter a população bem informada, nós estamos fazendo isso, estamos tomando essa providência, etc. E eu estou notando que o governo brasileiro não está fazendo nada disso. Está deixando, por exemplo, que o pânico se espalhe, que as pessoas inventem que está faltando gás de bujão, coisa que não tem sentido, porque tem um estoque enorme, assim como outras coisas que tem estocadas, como álcool, que não é difícil de você produzir. Aliás, o Drauzio Varela deu uma instrução muito boa. Sabão e água, antes de mais nada. Álcool só quando você está fora de casa. Sabão Exato. E água. Vai lá, se você tem água e sabão, lava as mãos. Então, a informação também é muito importante. É a coordenação, planejamento, informação, para você sustentar minimamente a sobrevivência das pessoas, das infectadas e das não infectadas. Né? Dá prioridade para o setor de saúde, para a criação de vagas nos hospitais, de novas vagas. Nós vimos que a saúde está provando agora que a saúde é uma função eminentemente pública, né? Talvez sirva de lição, né, o fato de que os países que têm a saúde pública mais desenvolvida, como é o caso da Inglaterra, por exemplo, vão ter resultados melhores do que os Estados Unidos, que não têm uma saúde pública decente. Não consegue nem fazer os testes. Perfeito. Agora, Beluso, por falar então na postura do governo, não é? Nessa postura horrorosa que Bolsonaro vem tomando, a gente tem uma pergunta aqui de uma pessoa que está assistindo, que é o Aurélio Fernandes Alonso. Beluso, como o governo federal vai levantar dinheiro para enfrentar a recessão? Uma boa pergunta, meu caro Aurélio, porque isso vai na direção de você dissipar algumas ideias equivocadas sobre de onde veio o dinheiro. Às vezes eu fico vendo os comentaristas da Globo News falando e eu tenho a impressão de que eles acham que o dinheiro está assim, do governo, está escondido num cofre, você vai lá, pega o dinheiro do cofre e gasta. Não é assim. O dinheiro é criado pelos bancos sob supervisão do Estado. Essa é a forma que o dinheiro é criado. Vai lá, olha só, vai lá uma empresa, digamos a Petrobras, vai no BNDES ou vai no Banco do Brasil, toma dinheiro para colocar em funcionamento as suas operações. O capitalismo criou, a gente tem muitas críticas ao capitalismo, mas ele inventou umas coisas interessantes, como, por exemplo, essa capacidade dos bancos criarem dinheiro. É claro que eles criam dinheiro mediante as relações de débito-crédito, né? Você empresta o dinheiro para alguém que imagina que vai recuperar esse dinheiro acrescido de algum outro valor, né? E vai devolver isso para o banco. É o circuito do dinheiro de crédito, né? Que esse é o dinheiro do capitalismo contemporâneo. É claro
desculpe, que numa situação de ruptura, esse processo também se estiola, também, na verdade, trava. E aí o Banco Central tem que criar dinheiro diretamente. Veja o que os americanos estão fazendo. Eles estão criando 2 bilhões. Né? Isso tudo o que é? Dinheiro criado diretamente pelo Banco Central, que vai virar injeção de crédito na economia. E aí as condições de crédito são todas tratadas de maneira mais cuidadosa, né? Porque é o seguinte, eu vou dar um exemplo. Você tem 2 problemas nesse momento. Limpar o passado e garantir o futuro. O que significa limpar o passado? Né? Vamos ver a experiência das guerras. Você tem que limpar o estoque de dívida que está no balanço das empresas acumulado no passado, porque provavelmente isso vai prejudicar a sua capacidade de tomar novos créditos. Então, você tem que limpar, compra as carteiras, né? Compra as carteiras e, na verdade, cria crédito novo. Aqui o que eles fizeram uma lambança, porque criaram 85% crédito do Banco Central e os outros 15% dos bancos privados, o que vai criar uma disputa aí desnecessária. Né? Num momento como esse, você tem que, na verdade, usar as faculdades que foram criadas por esse sistema monetário capitalista, né? Para o bem e frequentemente para o mal, mas dessa vez você tem que usar aquilo que você tem para o bem. Todos os críticos desse sistema reconhecem que você não pode, na verdade, voltar para trás, né? Você tem que saber o que você vai fazer para frente, né? E é isso que, na verdade, você tem que fazer, né? Garantindo a renda das pessoas. Aqui está o William dizendo que R$ 600 é uma miséria. Eu também concordo, né? Mas esses R$ 600 têm que ser acompanhados de um bloqueio. Como disse hoje até a dona do Magazine Luiza, é preciso garantir o emprego. R$ 600 é para quem está vivendo, imagino, para quem está vivendo, na verdade, na situação de precarizado, que está pedalando aí pela rua, né? Isso é o que a gente tem que pensar. Mas eu quero dizer o seguinte, que a ação do governo, nesse momento, está muito aquém do que deveria ter sido feito. Eles ficam, na verdade, ainda brincando com essa história que o governo não pode gastar, que não pode se endividar. Pode e deve. Isso é que um sistema monetário contemporâneo permite que se faça. Você acha, Beluso, que a solução, aí a gente falando um pouco mais, ampliando um pouco mais todas essas informações super valiosas e essa explicação que você colocou para a gente, que você traduziu um pouco o economiquez aí dos economistas da Globo News, né, que a gente fica meio em pânico ali de ouvir eles falarem, e às vezes as pessoas, a grande maioria da população, vamos ser honestos, eles não entendem esse economiquez da TV, né, das mídias, aí dos grupos de comunicação, muito difícil, e as pessoas realmente acabam gerando um sentimento de pânico, né, medo de perder o emprego, medo de não ter dinheiro para comprar o gás, medo de não ter dinheiro para comer, medo de medos e medos. Você acha que a agricultura familiar, esses pequenos produtores, e até a economia, ia falando da economia solidária, pode ser uma saída também para manter a economia funcionando, colocar alimento na mesa, subsistência dessas pessoas? Sem dúvida, a economia familiar tem um papel importantíssimo e ela precisa ser assistida e tratada adequadamente, né? E é preciso manter, eu estou dizendo, o sistema de logística de transporte não pode deixar que isso seja interrompido, isso é crucial, né? Porque isso é um dos elementos fundamentais para você reconstituir os nexos monetários, né? E não pode, na verdade, você deixar isso ao léu, deixar isso, na verdade,
em repentes, por exemplo, eu vi repentes de alguns dizendo que eles vão parar, que fazem carreata, isso tudo é uma coisa idiota. Desculpe eu ser tão duro assim, mas é uma coisa de idiota. Né? É gente que não é capaz de, como dizia o outro, né? De assoviar e andar ao mesmo tempo, sabe? Eles se atrapalham, vocês estão assoviando, que diziam de um presidente americano, não consegue assoviar e andar ao mesmo tempo. Exato. Então, a gente precisa botar, digamos, o conhecimento para funcionar de uma maneira calma, tranquila, né? E precisamos exigir que o governo tenha ações estratégicas, que ele não fique só fazendo coisas pontuais. O que eu noto é o seguinte, por parte do governo da equipe econômica, que eles ficam com medo de negar aquilo que eles falaram o tempo inteiro, que o Estado não tem importância, que o Estado só atrapalha, etc. Eles têm medo de romper a bolha ideológica na qual eles se mantiveram durante muito tempo. E não é hora da gente fazer isso, fazer ideologia, a gente tentar compreender de uma maneira assim muito cuidadosa como é que funciona esse sistema econômico, essa economia de mercado capitalista, monetária, como é que ela funciona para a gente poder operar adequadamente. Abandona, não fica ouvindo o Olavo de Carvalho. Se você ficar ouvindo o Olavo de Carvalho, você não vai entender nada. Eu conheço ele de muitos anos. Né? Ele estava internado num hospício aqui. Eu tinha um amigo meu, que era um grande jornalista, o Renatão Pompeu, que infelizmente morreu, que estudava ciências sociais comigo. De vez em quando, o Renatão pegava suas coisas, achava que ele estava ficando meio perturbado e se internava. E eu ia visitá-lo e via esse paranoico lá, que naquela época era paranoico, que naquela época era comunista. Para ele, ele virou comunista, depois virou sei lá o quê. Ok. Que pode, é um maluco, e as pessoas ficam. Eu fico impressionado que a mídia fica dando importância para esse débil mental. E ele tem até, Beluso, não sei se você sabe, tem uma organização de direita aí que tem uma tal universidade, né, conservadora, online, e ele é um dos professores dessa universidade. Eu já ouvi, é uma quantidade, é uma torrente, Exato. Assim, uma avalanche de besteiras, de ignorâncias. Não é assim, né? Mas isso é complicado, porque não é só no Brasil, no mundo inteiro. Né? Essas formas mais toscas de contestação da ciência, do conhecimento humano que foi construído ao longo de anos, sobretudo, ao longo de anos, né? Eu fui seminarista dos jesuítas, então eu li São Tomás de Aquino, li Santo Agostinho, né? E sempre tem alguma coisa para você aprender lá, nesses grandes autores, né? Claro. Li Rousseau, etc. Você tem que ler, eu li muito a teologia, me aprofundei muito na teologia católica, cristã, que eu acho uma maravilha, porque o mistério da encarnação é uma coisa que só tem no cristianismo. Você pensou bem que isso vale para agora. Deus que se fez homem Deus veio para sofrer como os homens, para sofrer, para padecer, para na verdade depois, digamos, no seu trajetória a Igreja Católica foi escondendo isso, né? Tirando o Francisco e o João 23, que procuraram reerguer essa visão cristã, mas o cristianismo teve muita importância na história da humanidade. Ele foi abafado um pouco na Idade Média até chegar, mas depois começa a emergir os teólogos como Hans Kung, por exemplo, que escreveu um livro maravilhoso que eu tenho na minha cabeceira, chama-se The Incarnation of God, a encarnação de Deus. Né? Isso é um mistério formidável, porque Deus veio sofrer como a gente, veio se transformar num humano. Quando eu vejo o Natal, as pessoas dando presente uma para as outras, eu fico nervoso, porque eles não compreendem o que eles estão festejando. Sim. Aliás, né, se a gente for fazer essa avaliação da relação do capitalismo com as datas
aí essas datas comerciais, a gente fica muito bravo sempre, né? A gente que faz análises críticas muito mais profundas sobre tudo isso que está acerca dessas datas todas, inclusive o Natal. Beluso, eu queria voltar um pouquinho na questão econômica e aí ler mais uma pergunta do Alacir Costa, que pergunta: deve ocorrer impressão de moeda agora, risco de hiperinflação junto com a estagnação? Nem pensar. Nós estamos numa deflação, risco de uma deflação. Isso é uma visão, desculpe, Alacir, é uma visão quantitativista, assim, bastante simplificada, né? Até mesmo o Milton Friedman diria que é preciso jogar dinheiro de helicóptero, coisa que eu não acho. Eu acho que tem que fazer como fizeram os americanos, né? O que eles anunciaram? Eles vão fazer expansão de crédito de helicóptero, respeitando, na verdade, as peculiaridades dessa economia. Risco de hiperinflação, de jeito nenhum. Você pode ter risco de deflação muito forte. Então, voltando, né, o governo não imprime dinheiro. O dinheiro que a gente usa, papel, hoje é cada vez menor, certo? O volume. Na verdade, nós usamos os nossos aplicativos, né? Fazemos transferência de dinheiro, pagamos conta. Na China, isso já é, né, digamos, normal, absolutamente normal. O dinheiro é o dinheiro bancário. Com que nós pagamos nossas contas? Antigamente, nós emitíamos cheque. Hoje, nós pagamos com cartão de crédito. É o dinheiro. O que acontece com o dinheiro? As pessoas ficam pensando que o governo imprime dinheiro. Não, o governo só imprime uma parcela para, na verdade, permitir que você tire o dinheiro do banco. Mas, na verdade, quem gera o dinheiro é o Estado juntamente com o sistema bancário. O Estado supervisiona, o sistema bancário cria, né? Então, como é que nós fazemos? Nós temos conta corrente, não é? Conta corrente é dinheiro. Conta corrente, depósito à vista é dinheiro. Então, nós mobilizamos esse depósito à vista, ou com cheque, ou com nossos cartões de crédito, de débito, né? Cartão de débito, o que é? Você movimenta a sua conta bancária. Então, o dinheiro é criado. Veja, o banco empresta para alguém, né? Esse alguém paga seus compromissos, paga seus trabalhadores. Os trabalhadores depositam no banco. Então, isso é um sistema, na verdade, de multiplicação do dinheiro, certo? Então, o que é crucial é alguém que esteja disposto a fazer uma dívida. O governo, quando, na verdade, emite título, ele está fazendo uma dívida e está criando, na verdade, também capacidade de expansão monetária. Não é isso? Uhum. Não, eu estava te ouvindo, achei que você ia complementar mais, por isso que eu fiquei aqui ouvindo mesmo muito atentamente. Você quer saber mais? Eu quero que você comente mais uma coisa e eu vou te fazer uma última pergunta para não tomar mais tanto teu tempo. Essa aqui que é bem característica de quem está desesperado e quer ouvir uma análise crítica sobre, de novo, isso daí, né? A desinformação do presidente da República, seus seguidores, né, os eleitores do Bolsonaro, que estão fomentando a postura dele para desqualificar as informações da Organização Mundial da Saúde e empresários ricos, né? Então, eu acho que você podia fazer um balaio, assim, de uma análise crítica mais rápida, e eu vou te fazer uma última pergunta bem prática também, que chegou ontem já de um dos nossos seguidores aqui de Jornalistas Livres. Minha querida Kátia, eu sempre leio e releio um livro de uma mulher importante, uma filósofa chamada Hannah Arendt. Escreveu um livro sobre o totalitarismo e a base social do totalitarismo. Uhum. Então, ela chamou essa base social da ralé. A ralé não quer dizer que você está falando das pessoas de baixa renda, não. A ralé dela é essa conformação de visões do mundo que, na verdade, estão totalmente desvinculadas
das suas relações de classe social, da sua inserção na sociedade, né? Como um indivíduo que é livre e, ao mesmo tempo, é solidário com os demais. A ralé é formada por essa gente que não tem nenhuma solidariedade. Olha, eu vou dar o exemplo que eu convivi com a ralé há muitos anos. Eu joguei 20 anos na Várzea de São Paulo, futebol. Sempre dou esse exemplo. E eles pensavam exatamente assim como pensam os eleitores do Bolsonaro e o próprio. Ele se diz atleta, ele não foi atleta de coisa nenhuma. Se ele jogasse na Várzea, ele apanhava todo dia. Porque lá ninguém admitia nem o valentão, nem o medrosão. Eu ia usar outra palavra, não vou usar em respeito. Você já sabe qual é que eu quero falar. Então, a gente tinha que ter entre essas coisas. Mas o pessoal da Várzea é assim. Eles, na verdade, são simplórios, são grosseiros, são brutais, têm ideias muito. Não é culpa deles, eles não receberam formação, e a sociedade tem culpa nisso, formação suficiente para torná-los pessoas que avancem na forma de compreensão do mundo. Porque, na verdade, nós vivemos numa sociedade que, frequentemente, essa compreensão é abafada. Porque nós nos recolhemos nos nossos particularismos, né? Aliás, eu nunca vi uma coisa tão narcisista, o narcisismo de quinta, como esse do Bolsonaro. Ele só pensa nele. Sim. Ele, na verdade, quando fala dos outros, ele está falando dele. Veja a discussão que ele teve com o nosso governador Dória. Pois né? Típico de um narcisista, assim, de quinta categoria. Né? Há muitos estudos que mostram como essa sociedade permite que isso brote. E o narcisismo de várzea é muito ruim, porque essas pessoas todas ficam pensando nelas, saem de automóvel para fazer carreata que quer libertar todo mundo, eles não demoram um minuto para pensar na vida das pessoas, não pensam nisso, eles não têm nenhum respeito pela vida, nenhum. Nem pela própria vida, eu acho, não é, Beluso? Porque... Nem pela própria. Não é? Como é que você vai para os Estados Unidos, contamina 23 pessoas da sua comitiva, estão doentes, e aí você, em nenhum momento, nem para a sua própria equipe, você não presta solidariedade, você não presta solidariedade aos mortos do Brasil, que já, né, cada hora, quando a gente está aqui, enquanto a gente está aqui nessa entrevista, esse gráfico das mortes, dos contaminados só aumenta, não tem uma mensagem de solidariedade, de preocupação humanitária em nenhum aspecto, não é, da parte desse governo. Enfim, acho muito triste, acho que você descreveu muito bem aí a postura, né, desse governo. Eu queria encerrar pedindo para você responder para as pessoas que estão aflitas mesmo, né? E aí estou falando não só de dos empregados, mas dos empregadores também, das micro e pequenas empresas que estão super preocupadas com esse momento. Na tua opinião, quais são os setores que vão se reerguer primeiro depois que essa pandemia passar e como é que vai ser essa trajetória, né, de resgate do giro de capital desses lugares? Então, primeiro, nós estamos falando de preservar as cadeias digamos, as cadeias nacionais de valor, de produção de coisas e de valor, né? A Marisa está falando comigo. Minha frase de Paris. Não esqueci da entrevista que fiz com você sobre o Keynes. O Keynes a gente tem que fazer o Keynes além do Keynes. Tem que ser além do Keynes, viu, Marisa? Mas prazer em vê-la aqui. Mas voltando então à sua pergunta, né? A recuperação vai ter que ser feita. Primeiro é a manutenção. É a proteção de tudo, da vida e dos sistemas de mercantis que estão desarticulados. Primeiro você tem que rearticular. A segunda coisa que, na saída, é o investimento público, como foi na guerra. Na guerra, eu me lembro, lembrando do que o Roosevelt dizia, ele tentou fazer o seguinte, tentou preservar minimamente a capacidade de investimento do setor privado
Só que num momento como esse, a primeira coisa que acontece é que o setor privado fica com medo do risco. Por isso que eu falei, primeiro limpar, depois garantir o risco, garantir o futuro, né? Porque essa é uma economia que, na verdade, está sempre olhando para frente, né? Quando é que você investe? Você investe quando você acha que você vai ganhar algum, não é? Sim. A empresa investe assim, só que nesse momento está todo mundo de costas para a parede, né? Na várzea se diria de outra maneira, mas estou dizendo de uma maneira educada, de costas para a parede. Então é preciso que o Estado tenha uma intervenção muito dura, crie crédito, coloque a sua dívida para funcionar como captação de recursos para investimento. Eu sugeriria uma coisa mais importante. No caso, por exemplo, do investimento em infraestrutura, o Estado brasileiro deveria reunir, acabar com essa discussão com as empreiteiras, sem deixar de punir quem fez o que não devia, mas juntar as empreiteiras numa holding e fazer com que essa holding, emitisse dívida descontada pelo Banco Central. Isso já aconteceu, vou dizer aonde? Na Alemanha de Hitler, tá? Foi o Sartre que fez isso. Não tem importância que ele tenha feito isso. Nós temos que fazer aquilo que é prático, que é pragmático. E aí, botar a economia para crescer numa velocidade contrariando toda a visão neoliberal do seu Paulo Guedes. Aliás, que deixou de ser o posto Ipiranga. A gente fez uma observação ontem com um pouco de humor, né? Porque ninguém aguenta também, né, Bilu? A gente também tem que brincar um pouco às vezes, mas que o posto Ipiranga é posto que não sabe mais nada. Né? Tá completamente desgovernado o posto Ipiranga, acabou tudo, né? É o poço Ipiranga, sem fundo. É isso. Querida, eu quero muito te agradecer a dedicação aqui. A todos que tiveram paciência de me ouvir. Eu fiz o que era possível. Claro, foi uma aula, como disse aqui algum dos seguidores, né, que estão comentando. Acho que você deve ter lido aí alguns dos comentários que foram na tela, né? O pessoal gostou muito e acho que é muito importante que a gente tenha essa tradução do economiquez tradicional, dos grandes jornalões, não é, da TV aberta e TV fechada também, para que a gente vá se confortando um pouco mais e vá seguindo a orientação da Organização Mundial de Saúde, que é priorizar a vida e ficar em casa. É isso mesmo. Obrigada, querido. Você está sempre convidado para falar com a gente nas próximas semanas também. Estou às ordens. Muito obrigada. Um abraço. Tchau, tchau.